Meus irmãos, hoje eu vou falar de um Deus perdoador, né? Um adjetivo muito bonito, um Deus perdoador, um Deus que perdoa. Ele está sempre disposto a perdoar, né? Nós vemos a leitura do livro de Isaías, e é interessante, né? Porque o livro de Isaías, ele começa falando sobre um alerta para cada um, né? Arrependam-se, voltem para Deus. Mas o livro de Isaías foi escrito na época do rei Uzias. Interessante isso aí. Se você for no livro de Crônica, você vai ver a história do rei Uzias. Ele foi um bom rei, é filho de Amazias. Ele assumiu o trono com 16 anos. A pessoa com 16 anos, a pessoa assumiu o trono do reino de Israel. Era um moleque ainda, ok? O rei Uzias, se nós formos ver bem, ele foi um excelente rei, ok? Foi um excelente rei. Se nós olharmos nos dias de hoje, a nossa vida e a vida de muitos irmãos, ele foi um excelente rei. Por quê? Porque ele cuidou de equiparar o exército de Judá, ok? Então o que ele fez? Ele reforçou Jerusalém. Ele construiu um exército quase que imbatível em Jerusalém. Ele tinha 300 mil homens destros. Ele tinha catapultas, lançadores de espada. Ele era terrível. E todo o povo começou a ter medo dele. Então a gente pergunta, mas por que então Isaías pinta o rei dessa forma? Como nós vimos aí na leitura, né? Como Isaías pinta dessa forma? Vamos ver lá. No versículo 16 do livro, ele fala: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Preste bem atenção, esse é Uzias. Mas como assim? Pode ser Uzias? Se Uzias construiu um exército para Jerusalém, se ele fortificou Jerusalém, e nós vamos ver que muitas vezes nós fazemos a mesma coisa que Uzias faz. Nós pensamos que estamos fazendo a vontade de Deus, mas na verdade nós estamos fazendo a nossa vontade. Nós ficamos ricos, construímos, estudamos, nos tornamos mais inteligentes, o mesmo que aconteceu com o rei Uzias, O livro de Crônica, então, se vocês quiserem observar, ele vai falar sobre esse reino, esse rei Uzias, E olha que Isaías fala para Uzias, como se falasse para Uzias, porque está falando dentro do reino de Uzias. Tirai o mal do meio de vocês. Espera aí, então tem alguma coisa errada. Eles estavam agindo errado. Eles eram pecadores. E aí então, como nós estamos estudando Crônica, a gente se aprofundou um pouquinho em Crônica para saber o que o Uzias fez que desagradou a Deus. O que será que Uzias fez? Quem estudou, eu acho que aqui quem estudou sabe o que Uzias fez. A Lucy mesmo deve saber. Uzias, com 16 anos, ele reinou durante 52 anos em Judá. E transformou Judá numa fortaleza. Mas só que ele esqueceu de uma coisa, esqueceu de adorar a Deus como se deve. Ele esqueceu de buscar a Deus, ok? O Deus perdoador, ele abre as portas, abre os braços para você, mas é preciso que você vá até ele. É preciso que você mude o seu conceito. Ele não vai
abraçar você forçado, não. Ele vai abrir os braços e vai receber você. Por isso ele fala, se você tirar o mal de diante de ti, você vai ser abençoado, né? Você vai ser abençoado. Vamos lá, dar um cheguinho lá no livro de Isaías. Né? Livro de Isaías. Lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atentai à justiça, aprendei ao opressor, apoiar ao opressor, defendei o direito dos órfãos e pleiteai a causa da vida. O que Deus quer? Que a gente mude de comportamento. Mas será que a gente muda mesmo de comportamento? Será que a gente não está mais preocupado com a nossa vida social? Será que a gente não está mais preocupado com o nosso medo? Né? E se acercando de tudo quanto é lado? Né? E o nosso Deus maravilhoso, o nosso Deus fantástico, o nosso Deus que está de braços abertos, e ele está falando para Uzias, mude, que eu os recebo. E daí Isaías vem e fala, não houve mudança. Uzias, ele cometeu um dos maiores atos que a gente comete. Pensa que sabia demais. Uzias pensava que sabia demais. O que ele fez? Ele se insuflou de segurança, ele se insuflou de garantias e falou assim, eu, Uzias, construí um exército imbatível para Israel. E aí então ele quis oferecer umas dádivas a Deus e ele entrou no templo. Não, ele não deixou o sacerdote entrarem, ele mesmo entrou. E o sacerdote falou, Uzias, não faz isso, Uzias. Não pense que por você ser rei, você pode fazer certas coisas. Existe um protocolo, existe um regulamento. E naquele momento, Uzias ficou leproso. O homem que tinha tudo. O homem que era para ser anotado nos anais da história como governador que fez a diferença em Judá. Ele foi retirado de lá e foi colocado numa casa à parte que ninguém podia visitar e morreu leproso. Interessante, né? E por que ele morreu? Porque ele pensou que era muita coisa. E nós também, às vezes, pensamos que somos muita coisa. Nós temos carro, temos segurança, temos um bom dinheiro, temos isso, corremos atrás disso desesperadamente para sermos melhores nessa vida. Mas se nós esquecermos de Deus, isso tudo não valerá nada. O Deus perdoador, ele está sempre disposto a perdoar você. No dia de hoje, como está a vida de cada um para com Deus? Como está a sua vida para com Deus? Não precisa responder para mim, porque cada um tem a sua própria consciência. A própria consciência de falar como está a minha situação com Deus. Não com os irmãos, não com as pessoas que te cobram, mas uma decisão pessoal para com Deus. O Deus perdoador, ele fez de tudo por você. Sabia? Olha no livro de Hebreus, no capítulo 1, a partir do 2, ele fala assim, Deus, ele mandou os profetas para alertarem os pais sobre o erro deles. A maioria dos profetas morreram. Ele mandou anjos para indicar, mas não resolveu o problema.
O Deus perdoador, ele está disposto a perdoar. Ele já mandou os profetas desde o começo. Esses profetas conversaram com os pais. Esses profetas indicaram o caminho. Mas em vez disso, mataram esses profetas. Isaías mesmo está alertando o povo sobre o perigo que eles estavam correndo. Aí o próprio livro de Hebreus vai falar assim, e nesses dias, como não resolveu os profetas, como não resolveu nada, ele mandou quem? O filho. Ah, meu filho, eles vão obedecer. Quem disse que não vão me obedecer? Não, né? É o meu filho. O meu filho é ainda mais um filho amado. Não, né? Quando desceu, quando a pomba desceu, de que Deus falou? Este é o meu filho amado, o qual eu tenho muito prazer. Ah, agora sim. Mas o próprio Jesus, na parábolas dos trabalhadores maus, ele vai contar que uma historinha, ele vai fazer uma profecia messiânica dele mesmo. Ele vai contar a mesma profecia, ele está dizendo assim, um homem construiu uma plantação, colocou lá um lago com água, colocou as casas, colocou tudo, e aí então o que ele fez? Ele arrendou alguns trabalhadores e falou assim, olha, vocês tomam conta daqui, que depois eu mando alguém para vir pegar o dinheiro aqui no fim do ano. Quando chegou no fim do ano, o que aconteceu? Ele mandou, e eles mataram, e eles bateram, e eles judiaram desses funcionários, que simbolizaria os profetas que vieram para entregar as boas novas ao povo judeu. E daí ele vai falar assim, e agora? O que eu vou fazer? Ele fala assim, não, eu vou mandar o meu filho. O meu filho é o herdeiro, é o filho amado. Não, meu filho eles vão respeitar. Eles matam o filho. E a pergunta vem, e ele faz a segunda pergunta, o que vocês acham que o dono da vinha vai fazer com essa turma? Né? E os judeus vão responder para ele, não, esses caras são muito injustos, vai pegar eles e vai discipliná-los, vai matá-los, vai mandar prender, vai tirar a vinha dele e vai dar para outros. E Jesus vai falar assim, e é isso que vai acontecer. A palavra de Deus vai ser tirada dos judeus e dada aos gentios. E nós estamos aqui hoje por isso. Senão a gente não estava aqui. Onde a gente estava? Perdido no mundo, sabe? Adorando os deuses por aí, perdido. Hoje nós temos que dar aula sobre os deuses, sobre os pecados, mas nós seríamos esse povo. Mas em vez disso, vocês recebem o prêmio maravilhoso desse Deus perdoador. E o que ele quer de vocês? Que vocês o aceitem de todo o coração. Como se livra de um Deus como esse? É fazendo as pazes com ele. Ame a Deus. Deixe ele coordenar a sua vida. Não queiram ser superiores, porque quando você é superior, você cai da graça. Meus irmãos, o Deus perdoador está à espera de mudança para cada um. Porque se não mudar, vai sofrer as consequências do mesmo Uzias da vida, dos Acabes da vida, do povo do Velho Testamento, que negligenciaram o seu Deus.
E no Novo Testamento, o povo negligenciou o Filho de Deus. E no livro de Isaías ele diz, se quiseres, no 19, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Mas se recusares e fores rebelde, serei devorado à espada. Então nós temos uma opção. Quem não quer estar de bem com Deus? Comer das coisas boas da terra, ser acariciado por Deus, ser protegido por Deus. Todos nós queremos. Mas é preciso só uma coisa, é preciso que você se levante e fala, eu aceito Jesus, eu aceito o Senhor Deus como meu protetor. Porque senão vai acontecer que nem aconteceu com Isaías, com Uzias. Ele foi rebelde. E a rebeldia não tem lugar na igreja. Às vezes a gente pensa que os nossos pecados, eles não são tão graves assim. Eu sou da igreja, eu tenho meus pecados, não tenho tanto pecado, mas cuidado. Uzias pensou que era um bom rei. Ele pensou que estava no caminho certo. Mas aí veio o quê? Veio Isaías e falou assim, arrependa-se. Por quê? Porque você está colocando a parte material acima da espiritual. O povo estava adorando outros deuses, estava procurando outros deuses. O homem, ele não reconhece Jesus Cristo. Mas tem uma passagem, quando Jesus Cristo morre lá na cruz, e o soldado olha para Jesus, é uma passagem linda. Ele olha para Jesus, no Mateus 27, 54, e ele olha para Jesus e fala assim, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Meus irmãos, quem disse era um gentio, quem disse era um soldado, quem disse não tinha nada a ver com a religiosidade, não entendia do Velho Testamento, não entendia do Novo Testamento, não entendia nada, mas ele viu e creu. O que nós temos que fazer? Deixa as coisas supérfluas para o outro lado e corre para fazer as pazes com Deus. Deixa de ser inimigo de Deus. Então, meus irmãos, o que nós temos que fazer? É deixar esse Deus perdoador a fazer a sua obra. Abriu o braço, vamos aceitá-lo. Pediu para a gente se arrepender, vamos nos arrepender. Fez com que a gente sinta o calor dos seus braços. O Ailton falou bem sobre a igreja aqui, mas quando nós demos um passo em direção a Jesus, a igreja começou a mudar. Por quê? Porque aqui não tem ninguém mais importante do que o outro. Hoje nós somos uma família. E nessa família, o maior é Jesus. Para nós não se sentirmos com vanglória. Então, o que nós deixamos? Purifiquem-se. Lavem o seu coração. Veja o que está acontecendo na sua vida. Aprenda com Jesus a perdoar. Sabe que o maior problema nosso é perdão, né? Deus, ele dá o exemplo para nós de perdão. Mas nós não conseguimos perdoar como Deus. Mas Deus é Deus. Você é filho de Deus. Pelo menos você se batizou, recebeu o Espírito Santo. Você é filho. E se é filho, é a expressão exata de Deus. Ok? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês.